Olá, irmãos, graça e paz. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, Jesus nos diz assim: Mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui Jesus diz que todos aqueles que o recebem, todos aqueles que recebem a Jesus Cristo, ele lhes dá o poder de tornarem filhos de Deus. Precisamos compreender o que é isso. Grande maioria do mundo cristão se diz receber Jesus, se diz aceitar a Jesus e acreditam muitas das vezes que isso é tudo. Pronto, acabou. A vida cristã, ela consiste nisso unicamente. E não consiste isso. Este é o começo, quando nós recebemos a Jesus de verdade. O que ele nos fala? Ele nos diz que ele nos dá o poder de tornarmos algo. Ele nos dá o poder de tornarmos filhos de Deus. Mas o que é ser filhos de Deus? Bem, nós sabemos o que é ser filho do homem. Ser filho do homem é ter na sua genética todas as inclinações do homem. É ter no seu ser as características de um homem ou de uma mulher. É ter os olhos do pai ou da mãe. É ter o cabelo do avô, a cor de pele de homem. Mas o que é ser filho de Deus? João 5, no verso 18, no final do verso, ele diz o que os judeus pensavam e diziam sobre Jesus. Eles diziam, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Quando alguém diz que é filho de Deus, ele está se fazendo igual a Deus. Olha só, quando Jesus dizia que ele era filho de Deus, ele estava se fazendo igual a Deus, porque o filho de Deus, ele também possui as mesmas características de Deus. Ele possui a descendência de Deus, ele possui na sua genética Deus, os atributos de Deus, o caráter de Deus, as qualidades de Deus, os desejos de Deus, a vontade de Deus e a abominação pelo pecado de Deus. Ser filho de Deus é ser igual a Deus. Bom, mas que homem é igual a Deus? Claro, não nos seus atributos exclusivamente divinos, como da onipotência, onipresença e onisciência, mas principalmente no caráter. Ser igual a Deus no caráter, ser justo como Deus é justo, ser santo como Deus é santo, amar como Deus ama, ter misericórdia como Deus tem misericórdia, não se irar como Deus não se ira. A ira humana, obviamente. Bom, quem é capaz de tal feito? A Bíblia diz em Romanos 3 que todos nós somos injustos. Em Romanos 7 nos diz que nós somos carnais, vendidos sobre a escravidão do pecado. O pecado que habita em nós, ele nos obriga a fazer o mal. Naturalmente, irmãos, nós somos maus. Nós somos filhos de um homem caído, com a condenação automaticamente para a morte. Por quê? Pecamos. Porque desde que nós nos entendemos por gente, nós estamos quebrando a lei de Deus. No entanto, em João no capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus, todos aqueles que recebem Jesus na sua vida, ele nos dá o poder de nos tornarmos iguais a Deus, termos o caráter de Deus, e isso é ser filho de Deus. Isso é ser filho de Deus. Portanto, quando nós aceitamos Jesus verdadeiramente na nossa vida, ele nos dá este poder, irmãos. E este poder só é possível para aquele que crê em Cristo como um Salvador pessoal. Em Cristo como um Salvador que de fato nos torna filhos de Deus. Aqueles que realmente acreditam que ele vai nos dar o poder de deixarmos a vida de injustiça para trás, deixarmos a vida de pecado para trás
e realmente sermos transformados por Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz: todos aqueles que o receberam, deu-lhes também o poder de se tornarem filhos de Deus. Portanto, nós não temos poder para ser isso, mas Jesus nos dá este poder. Ele nos dá este poder. E todo aquele que nasce no reino de Deus, ele não nasce da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue. Ou seja, o seu desejo, a sua vontade, as suas ações, a decisão das suas ações não devem ser conforme o que o eu quer, mas conforme o que Deus quer. Porque é isso que diz a Bíblia. É isso que nós acabamos de ler. E João, na sua carta, então, ele deixa muito claro essa questão de ser filho de Deus. 1 João, no capítulo 3, no verso 9, ele diz: aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. A semente de Deus, Jesus Cristo, permanece em nós e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. A Bíblia é bem clara. Os filhos de Deus são aqueles que receberam a Jesus. E todo aquele que recebe a Jesus, ele ganha o poder. De quê? Como diz o verso 9, não cometer pecado. Portanto, o que se espera daqueles que recebem a Jesus é não cometer pecado. É isso que ele espera de nós. Porque todo aquele que nasce no reino de Deus, ele pratica a justiça, como diz o verso 10. No entanto, claro, infelizmente, nós podemos, por algum momento, deixar de ter essa fé, deixar de acreditar nisso e podemos vir a cair. Se cairmos, 1 João, capítulo 2, no verso 1, ele escreve essas coisas para que não pequemos. O Filho de Deus, ele não deve pecar. Não pode pecar porque é nascido de Deus. Se acaso pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ele nos perdoa, ele nos dá a mão, ele nos ergue, nos diz: filho, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Portanto, irmãos, Jesus, ele nos chama para sermos seus filhos. Precisamos para isso apenas receber Jesus como aquele Salvador que vai nos libertar dos pecados. E quando isso acontecer, então Jesus voltará para nos buscar. Porque como nós vemos em Romanos 8, a criação, ela geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Jesus está esperando nós nos manifestarmos como seus filhos, como aqueles que são iguais a Deus, para que o mundo veja o caráter de Deus nos seus filhos. E então, manifestemos a sua glória. Que possamos viver essa mensagem e estar na paz e na graça de Jesus Cristo.